Estamos de volta aqui com programação nacional, ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre a educação no Brasil, com a presença do educador Felipe Neri. Com o Felipe, eu tinha falado aqui que chegou perguntas, né? Olha, o Egídio Barbosa, de São Paulo, aqui, capital, ele fala, eu sou professor doutor Egídio, ex-professor da PUC, com larga experiência no ensino em cursos superiores. Desejava fazer aí um grande elogio ao professor Felipe, que está sendo entrevistado pelo diagnóstico da educação no Brasil, principalmente quando ele fala do método Paulo Freire, que enterrou o ensino básico no Brasil. Palavras dele, tá? Estou colocando aqui, tá? A participação aqui. Agora, até falando sobre isso daí, essa base nacional curricular, base comum nacional... Base nacional comum curricular. Curricular, né? BNCC. Isso. O que é isso? Explica para nós. Isso é um projeto da esquerda, né? Ela foi de alguns anos, teve uma primeira e uma segunda versão, depois aprovada no período Temer também, né? Que é de esquerda também, né? Desculpa, mas enfim. E terminou ali no colo dele, ali do Mendonça, do ministro, para a gente aqui. Ou seja, é a revolução silenciosa do Brasil. Ou seja, foi aprovada dia 20 de dezembro de 2017, né? E agora o que acontece é que o Brasil tem essa bomba silenciosa, que muita gente está achando até maravilhoso, porque tinha as propagandazinhas falando que todo mundo era concordável e tal, e se fala muita bobagem. Veja, essa base comum, que é uma centralização de educação, o Brasil já aconteceu por 3 vezes se tentou implementar isso. No período do educador Anísio Teixeira, se tentou uma centralização da educação, e aí com o Manifesto dos Pioneiros lutaram para não acontecer isso, centralizar a educação, derrubaram. Depois tivemos na década de 80, depois na década de 90 também a tentativa, e agora, como já não havia mais um estofo cultural e tal, a pessoa nem sabia o que era base nacional. Nem sabe que nos Estados Unidos o chamado Common Core, ou seja, a base nacional deles também, teve uma ampla discussão de pessoas que estavam dentro percebendo que ela seria para levar ao declínio da educação. E aí 5 estados, pela própria Constituição norte-americana, tem muitas diferenças, 5 estados rejeitaram. São 5 estados com melhor rendimento escolar. São as 5 que não têm uma BNCC. E aqui no Brasil aprovou-se isso. Ou seja, você vai determinar o detalhamento do currículo dentro de sala de aula. Então, aí eles ficam falando que tem uma porcentagem que você pode até construir e tudo mais e tal. Mas é como se viesse um bloco completamente preparado e tal. Preparado por quem? Bom, por aqueles que cuidarem do governo. O poder político que vai estar aqui centralizando. Antes, como é que era antes da BNCC? Havia verdadeira liberdade que está prevista na Constituição. Inclusive, a aprovação da BNCC é inconstitucional. Ou seja, ela não poderia, porque não está ali em seus artigos que não pode centralizar. Ou seja, os estados têm que ter liberdade, os municípios têm que ter liberdade. E aí você tem um risco muito grande. Ou seja, aquele que estiver no poder de estar com isso na mão. Inclusive, esse é o maior desafio do Brasil, que seria, no meu modo de ver, retirar a BNCC, voltar à verdadeira liberdade, ainda que as pessoas não compreendam esse assunto aqui agora, pela brevidade de tempo para poder explicar, entende? Nós temos várias palestras falando sobre isso, mas para poder falar. Isso é o que nós não precisávamos. A esquerda construiu uma camisa de força, uma mordaça e para você ficar cego. Na verdade, é para poder massificar todo mundo. Então, a base nacional, que tinha o gênero era um veneno, mas a base em si é uma bomba nuclear. Nós estamos sentados em cima dela. Ou seja, daqui 20 anos nós teremos uma nação totalmente diferente do que nós temos hoje por causa da base nacional. Tá, mas diante disso tudo, você está falando qual seria o caminho, então, a ser trilhado na educação? Bom, nós precisaríamos revogar algumas portarias que são completamente inadequadas à própria educação. Nós precisaríamos realmente de pessoas que compreendam do que é educação de fato, qual é a natureza da educação, o que é a educação, o ato educativo, como ele deve ser. Precisaria entender de história e filosofia da educação, com muita base. Eu sempre comparo que o que está para a saúde, como anatomia e fisiologia, entender o corpo humano e seu funcionamento, a educação você precisa entender de história da educação, para você poder enxergar o mundo, você poder realmente entender a educação e entender filosofia da educação, entender realmente que você tem um modo de conduzir. Aqueles que cuidam da política sabem muito bem disso, aqueles que estão lá em cima e tudo mais. Por quê? Porque a finalidade da educação, ela vai organizar para formatar um tipo de ser humano. E é o que eles estão fazendo. Eles estão formatando porque eles têm um tipo de sociedade ideal, que é o que eles estão fazendo. Então, a primeira coisa seria realmente
retirar esses obstáculos. A própria BNCC seria um deles. Revogar porque é inconstitucional. Isso não houve uma ampla discussão, isso foi uma coisa absurda, muito rápida, né? O povo não participou, os professores não participaram, as escolas privadas foram muito prejudicadas com isso também, a rede pública será muito prejudicada, ou seja, é uma marionete, é uma burocracia enorme que as pessoas não imaginam, o pai de família não imagina o impedimento que existe para educar. Você já é deformado, depois você quer trabalhar, inclusive, você é destruído, porque você tem um grande gesso político que não permite que você realmente eduque alguém. Até sobre isso daí, existem alguns exemplos de trabalhos que possam ser desenvolvidos. Ouvi falar até uns tempos aí da tal de homeschooler. Exato, isso mesmo. É isso? Isso foi pauta do STF. Inclusive, olha, o mais interessante dessa discussão no STF, qual foi? Porque eu sabia que o ministro do Supremo Tribunal, ou seja, eles não iam aprovar. Porque, enfim, é a história do ativismo judicial. Ou seja, eles vão passar sempre por cima dos poderes, por cima da nação, da democracia, da Constituição. Querem colocar todo mundo de joelhos. E aí eles foram discutir se era legal ou não era legal. Bom, nos Estados Unidos é permitido, em vários países da Europa é permitido. Mas o que é isso? É a educação domiciliar. É um termômetro para dizer o seguinte, a escola é tão ideológica, é tão ruim, que os pais estão querendo educar no lar. Aí vem aqueles ignorantes que falam assim, nossa, isso é abandono intelectual, que absurdo fazer isso. Não, isso significa o seguinte, que não está educando muito bem. Tem algum problema que está acontecendo que o pai está querendo fazer isso no lar, entende? E olha, não são poucos no Brasil, hein? Isso é uma tendência internacional grande no país, porque os pais não querem que seus filhos aprendam, querem educar. E não é abandono intelectual. Ou seja, é gente que realmente, pelo contrário, vai ensinar bem seus filhos, está com seu filho, sabe o tempo do seu filho também. Mas essa discussão, ela deveria ser feita de forma correta no Congresso Nacional, né? E deveria sim ter uma lei pela liberdade da família, porque a educação compete à família e ao Estado, em pé de igualdade. Então, a família deveria ter os seus direitos, sim, resguardados quanto a isso. Felipe, então você como educador, você é contra a verdadeira educação de uma escola. Se a escola foi tomada por regimes políticos, aí você tem que ter a liberdade de fazer o que você bem entende. Eu sou educador, eu creio numa escola não ideologizada, mas eu entendo que o pai deve ser livre para escolher isso, entende? Isso, você tem realmente grandes dados que mostram o benefício das pessoas que educaram seus filhos no lar também. E quando a gente entra naquela questão do Brasil, um Estado laico, que eu já ouvi falar isso, que não se deve discutir política na escola, enfim, que significa que podemos ter colégios confessionais? Veja. Você falar um pouquinho sobre isso daí. Então, na verdade, assim, quando uma pessoa vem para você, o Estado é laico, o que ele está querendo dizer? É como te chamar de preconceituoso. É como se falar assim, o religioso não tem vez, entende? É como se dizer que a pessoa que tem fé, ele ou seja, é um segundo escalão. Não? Você não pode, porque você tem um obstáculo do seu raciocínio. Né? Isso é ridículo, mas isso é usado, entende? É lógico que é constitucional, é direito uma escola confessional. Não só constitucional, ou seja, o benefício das escolas católicas é o Ocidente. Né? Você vê o desenvolvimento da educação, graças, não só na França, mas em muitos países, há um ensino da educação católica, né? Que não é colocar um óculos de viseira, como as pessoas imaginam, religioso. Ao contrário, a religião para levar a verdade, você desenvolver a verdade. Os grandes cientistas eram religiosos, vai ver um monte de grandes nomes. Então, quando você fala isso, está querendo silenciar o religioso. O Estado é laico, mas aí tem o direito a um ensino confessional? Primeiro que tem. E segundo que essa aqui não é discussão. A discussão é sobre educação. Então, isso daqui é de gente de esquerda que quer ficar usando isso contra as pessoas de bem. Então, se o Estado é laico, é um assunto. A questão nós estamos falando de educação. Se estamos falando de educação, isso aqui não é uma discussão ideológica, nós vamos falar realmente do benefício que já teve. Bom, por exemplo, outro dia eu fui numa palestra e me falaram, mas a ciência e fé são coisas distintas. Eu falei, mas isso é uma ignorância enorme. Não? O grande nome, o pai da geologia é um beato da Igreja Católica, Beato Esteno, assim é chamado. O pai da botânica, ou seja, desenvolvimento da botânica, graças a Santo Alberto Magno. Você tem um monte de nomes, Leibniz, não era católico, mas enfim, um religioso, né? Você tem, por exemplo, o descobridor da síndrome de Down, um francês chamado Jérôme Lejeune, né, que foi ostracizado, por quê? Porque ele
ia ganhar prêmios e mais prêmios e mais prêmios, e ele resolveu denunciar a Organização Mundial da Saúde na época, que usava células de crianças abortadas para pesquisa científica. Ou seja, um cara católico que descobriu a síndrome de Down, um cientista mesmo com C maiúsculo, religioso, e cadê que é? Ou seja, nós somos contra isso. Então, a escola confessional sempre foi um bem para a nação, ou seja, não há um obstáculo para isso. Agora, uma coisa também a dizer ainda, se me permite voltar na questão da base nacional, ela não é o único problema, né? O analfabetismo funcional também é um problema, mas nós precisaríamos rever a estrutura educacional que nós temos, ou seja, é de alto a baixo. Ela é um aparelhamento total, entende? E por esse motivo, isso seria um trabalho de pelo menos 2 décadas para remontar isso aqui e devolver os verdadeiros conteúdos, uma verdadeira formação para os professores livres de fato. Sim. Bom, a gente está chegando ao final do programa, Felipe, mas eu queria fazer uma última pergunta, rapidinho. A educação no Brasil tem jeito? Bom, ela tem jeito se você realmente fizesse uma mudança de fato de filosofia da educação. Abandonar essas pedagogias que estão vigentes no Brasil, de fato cuidar da formação do professorado na universidade, que vai estar com as crianças, entender que certas literaturas, como por exemplo, vou citar aqui, quantas escolas eu fui para o Brasil afora e tem Jorge Amado. Pelo amor de Deus, Jorge Amado falava o que de si mesmo? Livro meu, filho meu não lê. Livro meu, filho meu não lê. Se você não dá uma coisa para o seu filho, alguma coisa está de errado, entende? E aí quem que era o ícone dele? Stalin. Entrou em quase depressão porque caiu o Muro de Berlim. Falou que escreveu para a subversão da sociedade. É o tipo de literatura que muitos jovens vão ter contato. Não é só isso também, mas é desse tipo que vai ter. Eu não estou discutindo o estilo literário, estou falando do raciocínio da pessoa que escreve a obra, da sua intencionalidade. Nós precisamos de uma outra literatura, de verdadeiras literaturas, de um bom trabalho a desenvolver. Aí sim a gente tem condições de mudar alguma coisa. Felipe, obrigado pela sua participação aqui na Ação Nacional de hoje. E obrigado a você que esteve conosco até este momento, que a Ação Nacional fica por aqui, volta na semana que vem com mais um tema a ser debatido aqui para você. Até lá. Obrigado pela sua participação.